diz assim: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Coloca na tradução ARC. A vontade do nosso inimigo é fazer com que a gente desista e retroceda. Essa é a vontade do nosso inimigo. Ele vai dizer: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, repita, recuar, a minha alma não tem prazer nele. Diga assim, ó: Deus tem alma, e se ele tem alma, ele tem sentimentos, ele se entristece. Qual que é o maior prazer do nosso adversário? É fazer com que a gente retroceda. Já parou para pensar que as primeiras dificuldades que nós enfrentamos, a vontade é de retroceder? A vontade é de voltar para trás, a vontade é de abandonar as coisas. Aí quando a gente está nesse quadro, porque esse quadro, esse pensamento de sair, se desligar, retroceder, abandonar, esse pensamento ele não é de Deus, porque Deus, a vontade de Deus é assim, ó: Deus sempre quer colocar a gente para frente, nunca para trás. Deus nunca vai mandar você desejar os tempos passados. Deus sempre vai desejar que você viva o presente, focando no futuro. Quem está entendendo, diga amém. Então esse desejo de recuar, retroceder, ele vem do mal, ele não vem de Deus. Ele quer que você contrarie a Deus, ele quer que você deixe Deus triste. Então o maior ataque hoje, querido, do nosso inimigo é aqui. Ele trabalha dia e noite tentando fazer com que a gente viva uma vida encurvada. Sabe o que é uma vida encurvada? É uma pessoa que ele está tão cansado e oprimido, que ele começa a encurvar para todas as situações e circunstâncias e adversidade que lhe aparece. Ele começa a viver encolhido. Tudo é difícil, tudo é complicado, e aí a gente vai se diminuindo. Alguém aqui já teve esse sentimento de ficar se diminuindo? Alguém aqui teve isso já? A gente começa a se diminuir, a gente vai encolhendo, as nossas vidas em todas as áreas começa a se encolher, não porque Deus quer que seja assim, não, é porque nós construímos ideias a partir daquela ideia que o nosso inimigo implantou dentro dos nossos sentimentos, e a gente começa a dizer que tudo está difícil, está tudo complicado, que não vai para frente, que acha que a vontade é retroceder. Querido, Deus não nos chamou para voltar para trás, Deus nos chamou para marchar para frente. Então isso aqui deixa o coração de Deus triste. Aí não pode acontecer nada que a gente já está desanimado. Nada pode nos contrariar que a gente já desanima e a gente retrocede. Isso é diabólico, é uma doença. Lembra que eu toquei no assunto sobre doenças espirituais? A maior doença hoje no planeta, que ninguém consegue resolver o quadro a não ser Deus: depressão, querido. A doença é criada nas nossas emoções, para depois externar para a nossa carne. Entende isso? Isso é sério. Eu quero te fazer uma pergunta aqui. Se já aconteceu com algum que está presente hoje, já saiu algum caroço no teu corpo por conta de nervoso, de estresse? Já? Eu tenho uma aqui, ó, que ele cai e ele volta, ele cai e ele volta. E eu fui no médico, e o médico falou: não, isso aí é estresse, é nervoso, e aí vai estourando coisas, sabia? Então assim, primeiro começa nas nossas emoções. E aí a gente, quando está assim, a vontade é o que, irmãos? De não fazer nada. A vontade é de não orar. A vontade é de não buscar a Deus. A vontade não é de vir na igreja.
A vontade é de não ter comunhão. A vontade é de se trancar e se aprisionar naquele sentimento que foi gerado. Então Deus, Ele não tem vontade que você retroceda. Ele está falando, mas o justo viverá da fé. Alguém aqui sabe o que é fé? Você sabe o que é fé? Porque a fé, o combustível da fé não é aquilo que se vê, mas é aquilo que não se vê. A fé é sempre naquilo que eu não estou vendo, mas eu estou crendo. É isso que me motiva a não retroceder e continuar. Eu queria que você tomasse cuidado com isso. Eu quero falar hoje aqui de 3 situações. O tríplice ataque inimigo contra nós, nas nossas mentes. Abra a tua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 1, versículo 14. Mudou tudo aqui, irmão, agora. Mudou tudo aqui. Abra a tua Bíblia lá em Tiago, capítulo 1, verso 14. Ele vai colocar para nós, preste atenção, se você puder marcar, marque. Eu vou falar da primeira coisa. Repita: tentação. Diga: tudo começa pela tentação. Eu não sei se o menino vai conseguir colocar para nós. Tiago, capítulo 1, verso 14. Ajuda lá, fazendo favor, alguém? A Bíblia diz: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Para aqui só um pouquinho, que nós precisamos hoje aprender Bíblia. Cada um é tentado. Você vai entender muita coisa aqui hoje. Tem coisa que você culpa os outros e a culpa é sua. A Bíblia vai dizer: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Você não é tentado naquilo que você não deseja. Você não é tentado naquilo que você não anseia. O nosso adversário, ele vai encher a nossa cabeça com aquilo que nós desejamos. Nós temos um exemplo clássico na Bíblia. Jesus, quando é levado pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto. A Bíblia diz que quando passa 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Diga fome. Diga: ele desejava comer. Qual foi a tentação que veio? Transforme as pedras em pão. A tentação sempre virá aonde é a fonte do meu desejo. A tentação vai vir na sua falta, naquilo que você não tem. A pessoa está passando a maior crise financeira dela. Aparece uma coisa errada. O dinheiro vai ser bom. Ele está desejando, ele precisa daquele dinheiro. A possibilidade de fazer aquele negócio errado para sanar o problema que ele tem é grande, sim ou não? Mas quem que foi que abriu a porta? Foi Deus ou foi o diabo? Porque Deus não abre porta de coisas erradas. Entende? A pessoa está lá no casamento, no relacionamento. O homem está com um problema seríssimo com a esposa. E todo mundo sabe que nós temos as nossas necessidades. Ele vai ser tentado ou não vai ser tentado? Assim a esposa também. A tentação vai vir, a tentação vai se originar nas nossas vidas a partir do quê? Do próprio mau desejo. Eu tenho que desejar algo para ele me tentar. Nada acontece por acaso. Então aqui, primeira tentação, sendo por este arrastado e seduzido. É fácil a gente ser seduzido por algo que nós desejamos. Isso são espíritos de enfermidade na alma, aonde se concentra as nossas emoções, as nossas vontades e os nossos desejos. A partir de um desejo ou de uma falta, vai vir a
Estão entendendo? Vai vir a tentação. Depois que vem a tentação, ele fala: sendo por este arrastado e seduzido. Tem aqui 3 fases. Primeiro ele identifica, o meu inimigo identifica aquilo que eu estou precisando, a minha falta, o meu anseio. E ele me tenta, ele traz na bandeja para mim. Depois que ele traz na bandeja para mim, eu vou sendo arrastado e seduzido. Quem lembra aqui do desenho, quando eles estavam famintos e tinha um cheiro de comida, eles iam assim, ó. Quem que lembra disso? Ou é só eu que sou velho? Lembra? Eles tinham desejo de comer, aí eles eram arrastados pelo cheiro e seduzidos a se deliciar. Estão entendendo? Isso são enfermidades na alma, são espíritos sedutores. Eu quero ser bem claro para você, com muita calma hoje, porque esse tema é muito importante. Espíritos sedutores. Primeiro, ele vai vir com a tentação. Primeiro tentação, versículo 15. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera morte. Agora, entenda uma coisa aqui, preste atenção no texto, porque é muito claro isso aqui, e muitas pessoas não conseguem entender, por isso que caem nessa sedução, nessa enfermidade espiritual. A Bíblia, ela diz claramente: então esse desejo, tendo o quê? Aonde primeiro se concretiza? Aqui primeiro. Nada acontece sem que antes aconteça dentro de você. Primeiro acontece dentro de você, porque a Bíblia diz que o que contamina o homem não é o que está fora, é o que está dentro do homem, ok? Primeiro, todos os crimes, todas as transgressões de leis, todos os pecados, primeiro acontece aqui dentro, que o espírito de enfermidade na alma se alojou. E aí você não entende. Aí você fala assim: aonde que eu estava com a cabeça que eu fui fazer isso? Alguém aqui já fez coisas assim, se arrependeu depois, mas já tinha cometido? Então, preste atenção que a sedução é muito sério. Depois que está dentro de você consumado, aí acontece o quê? Dá à luz o pecado. Aí de fato você já concretizou. Dá à luz ao pecado, ou seja, nasceu. Para nascer, olha que coisa interessante. A mulher está gestante, aonde está o bebê? Está dentro dela. Depois vai dar a luz. Então, entenda que se você conseguir, repita comigo assim: abortar, mais uma vez, abortar esse desejo que a tentação impôs em mim, antes de nascer, eu venci o pecado. Porque vai acontecer de gerar, mas você tem o poder em Deus, na palavra, de abortar ele, antes que ele seja consumado. Então vai vir a tentação. Diga assim: tentação vai vir para todos. Todo mundo aqui está sujeito a ser tentado, irmãos. Todo homem aqui casado está sujeito a ser tentado. Toda mulher casada está sujeita a ser tentada. Todos nós estamos sujeitos a ser tentados por diversas coisas. Entenda. Eu sou tentado todos os dias e você também. Mas eu posso abortar. Após ser consumado, gerou a morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é morte. Então qual que é o desejo do nosso inimigo? Fazer com que a gente retroceda, diga retroceda,
Volte para trás, viver a vida no ambiente que a gente vivia antes, que é problema. Deixa eu te falar uma coisa para você. O lugar ao qual eu cresci com muitos amigos. Hoje dá para contar no dedo quando estão vivos. Eu vou voltar para esse lugar? Eu vou voltar para esse ambiente? Só para você entender. Não. Eu vou frutificar ao lugar ao qual o Senhor implantou a minha vida. Então aqui o primeiro passo é se livrar da tentação. A tentação só opera em nós naquilo que eu tenho falta. Diga assim: tentação vai vir na área que eu anseio, que eu desejo e que eu tenho falta. Faz sentido para você isso? O diabo fica esperando a oportunidade. Ele está querendo isso, e ele vai tentar. Agora eu quero te falar, se você não retroceder e ser fiel a Deus, aquilo que você anseia e deseja, Deus vai te dar. E quando Deus te dá, Ele te dá de forma limpa, não de forma pecaminosa. Então vale a pena esperar em Deus. Então a primeira tentação, o primeiro ato de ataque é tentação. Diga tentação. Diga: a tentação vai vir de acordo com os meus desejos. Estão aprendendo? Agora vamos para a segunda parte. Diga: opressão. O segundo é a opressão desse tripé. Abra a tua Bíblia, Eclesiastes capítulo 7, verso 7. Eclesiastes 7, eu vou ler na Arque. Daqui a pouco nós vamos orar e Deus vai te abençoar. O primeiro ponto é a tentação, o segundo ponto é a opressão. Eu queria muito que alguém ficasse lá para mim no Data Show junto com o menino, fazer um favor. Eu não posso perder tempo hoje. Eclesiastes capítulo 7, versículo 7. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio. Quem aqui já se sentiu doido? Não, vamos ser sinceros. Quem aqui já ficou assim meio doido? Oprimido? Fica doido ou não fica? A opressão te faz você ficar irreconhecível. Uma pessoa oprimida, ela é perigosa. Os oprimidos tiram até a própria vida. Eles cometem loucuras. Aqui ele está dizendo: verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio. E olha só, e o suborno corrompe o coração. Isso aqui são ataques espirituais. Ataques espirituais. Porque vai haver um desequilíbrio em você. E quando nós estamos desequilibrados, a gente até gosta de dizer: eu não respondo pelos meus atos. Nós vamos chegar lá, hein? Você vai ficar assustado. Você vai ficar assustado hoje. Aí a pessoa já não responde mais por si mesma. Por quê? Porque a opressão indói da pessoa, ele fica louco. Ele fica doido. Ele já passou da fase da tentação e entrou na fase da opressão. Ele já cometeu o pecado. Agora é uma pessoa oprimida. Agora uma pessoa oprimida, ela não é confiável. Uma pessoa oprimida, ela não é uma boa companhia. Uma pessoa oprimida, ninguém suporta viver com ela. A opressão tomou conta dela, da mente dela, da alma dela. Isso é doenças espirituais.
até os sábios vai ficar doido. Aí você olha e fala assim: como pode uma moça tão inteligente com essas atitudes? Um rapaz tão inteligente, um homem tão trabalhador, de repente ele está vivendo dessa forma, com essas atitudes, ele está doido. É um espírito. E essa opressão, ela entra na pessoa. Ele não quer mais orar. A pessoa oprimida quer orar. A pessoa oprimida quer cultuar. A pessoa oprimida, ela quer se relacionar com o parceiro. Não, ela está doente. Uma pessoa oprimida, nada para ela está bom mais. Uma pessoa oprimida, ela perde os sentidos e começa a viver, porque alguma coisa oprimiu, alguma coisa foi introduzida na alma dessa pessoa, e essa pessoa agora está com esse tipo de atitude. E é aí que o nosso inimigo trabalha. Então começa com tentação, e o próximo passo é opressão. Porque a opressão vem quando já o ato foi cometido, a pessoa errou, ela fica se sentindo acusada, oprimida, ela começa a retroceder para onde Deus não quer que ela vá. E isso está acabando com a vida dos crentes. Eu não vou nem falar com a vida daqueles que estão fora da presença, eu estou falando com a vida dos crentes, aqueles que estão na presença. Por isso que às vezes a igreja, ela está lá em cima na fé, de repente está se arrastando de novo. Por isso tem pessoas que cultuam tanto, e outras pessoas de repente já param de cultuar, param de buscar, param de adorar. Por quê? Porque tem um nível de ataque espiritual tão grande, e que a pessoa está se entregando. Mas o terceiro nível, diga possessão. Agora aqui você vai ficar chocado. Diga possessão. Diga tentação, opressão. E o terceiro nível, que é o checkmate, possessão. Agora uma pessoa possessa, ela vai ser totalmente controlada. E aí a pessoa diz assim: eu já fui tanta igreja, já oraram tanto por mim, nunca manifestou nada em mim. Querido, não precisa manifestar para você estar possesso. Não precisa entortar tudo para trás para dizer que você está possesso, não. Tem gente que anda possesso 24 horas. É irreconhecível. A pessoa chegou num quadro que ela não manda mais nela, não manda mais no sentimento dela. Ela está possessa, ela não se reconhece mais. É assustador, mas é verdade. Eu preciso falar para você à luz da Bíblia. Tem gente que não é só as outras pessoas que olham e falam assim: ela está irreconhecível, ele está irreconhecível. Às vezes até a pessoa fala assim: gente, eu estou irreconhecível, não é eu. Não é eu, essa pessoa, eu não era assim. Por que eu estou vivendo assim agora? Primeiro de tudo vem a tentação, depois a opressão e agora vem a possessão. Abre Lucas capítulo 4, versículo 31. Lucas, capítulo 4, versículo 31. Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio. Aonde que ele estava? Aonde esse homem demoniado estava? Na onde? Na igreja, vamos dizer assim, na igreja hoje. Estava na onde, irmãos? Na sinagoga. Estava possesso. Agora, o que me leva a entender nesse texto? Que se ele estava na sinagoga, é porque ele era crente. Então há a possibilidade de uma pessoa que vem à igreja, que vá até os cultos, que adora a Deus, estar possesso? Estava lá, uai.
E a Bíblia vai dizer o seguinte, ó, de um espírito. O que o espírito é? Ó, olha para cá e fala assim: imundo. Diga imundícia. Quando você, frequentador de igreja, está com pensamentos imundos, desejos imundos, você acha que é quem? Quem que é que está dominando você? Quem é que está governando a sua vida? A Bíblia está dizendo, ele gritou com toda a... Ei, peraí, ele estava quietinho lá dentro, ele estava assistindo o culto, mas quando ele vê Jesus, ele grita. A Bíblia diz no versículo 34, ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para o quê? Nos destruir? Sei quem tu és, o santo. Mas isso me chamou a atenção e eu fiquei assustado. Estava na sinagoga, Jesus entra e ele grita, porque ele viu a luz do Filho de Deus. Irmãos, só que aí a gente já está acostumado a frequentar os cultos e não tem oração para esse tipo de coisa mais, porque isso assusta as pessoas. Elas não gostam, elas se incomodam. Mas aí o dia que chega alguém carregado de autoridade e começa a liberar palavras de libertação, o que tiver incubado e escondido vai aparecer. Diga, doenças espirituais alojadas, residentes na alma, na mente de alguns, vai ter que sair. Estão entendendo? Precisa sair. Aí Jesus entra no versículo 35. Jesus o repreendeu e disse: cale-se e sai dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Ou seja, ó, uma pessoa normal, diga normal, dentro de um ambiente de culto, assistindo o culto, mas no estágio de possessão. Estão conseguindo pegar isso? Diga, um homem normal, dentro de uma igreja normal, assistindo o culto e possesso. Esse homem já estava no último estágio. Tudo começou na vida desse homem com uma tentação, uma opressão e uma possessão. Estava possesso. Então por isso que eu falo para você que muitas vezes a pessoa ela está nesse estágio e ele não tem mais controle da sua vida, nada mais dá certo, as coisas só vão para trás e não para frente, e a pessoa não sabe o que fazer. Muitos procuram médicos, psicólogos, procuram amigos, procuram até igrejas, mas às vezes está dentro de uma igreja que não tem a autoridade ou não tem a ousadia do poder que Jesus deu. Aí vai continuar vivendo do mesmo jeito. Agora, esse homem, ele estava na sinagoga ao qual Jesus chegou. E aí, quando Jesus chega, a luz brilha e esse demônio tem que sair. Agora, a Bíblia vai dizer assim, versículo 35, 36. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: que palavra é esta? Até os espíritos imundos, olha, espíritos imundos, ele dá ordem com autoridade e poder e eles saem. Ou seja, naquele ambiente estava se pregando uma palavra que não identificava os demônios, que não tinha visão. Todo mundo ficou admirado, porque certamente naquela sinagoga nunca havia acontecido algo daquele. Foi a primeira vez. Ou seja, um homem que estava aparentemente vivendo uma vida normal dentro da sinagoga, assistindo o culto, adorando a Deus, endemoniado. É sério ou não?
Às vezes acontece isso e a gente não sabe, irmãos. A gente nem percebe e a nossa vida está sendo dirigida. A nossa vida está sendo governada por um espírito e a gente está achando que está tudo normal. Agora, da onde vem essas confusão na sua mente? Da onde vem essas propostas na mente? Da onde vem essas tentações? Da onde vem esse desejo de desistir, de afastar, de retroceder? Você acha que vem de Deus? Não, isso vem de espíritos perturbadores. Da onde que vem? E isso aqui traz bem a realidade nossa, que estamos aqui presente hoje. Todos nós aqui podemos ser atacados dessa natureza. E a Bíblia vai nos ensinar no versículo 37. E a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. Começou a se espalhar agora uma forma que tinha um homem que pregava o evangelho, e esse evangelho colocava em liberdade aqueles que estavam aprisionados. Teve casos na Bíblia que era possessão física, mental e física, mas muitos casos na Bíblia nós vamos encontrar possessão que ao olho nu a gente não consegue ver. Mas quando eu me envolvo com a presença de Deus e carrego a luz do evangelho verdadeiro comigo, aonde você chegar, tanto em você quanto naquele que está no ambiente, o mal vai ter que sair. Quantos creem nisso? É assim que funciona o evangelho de Cristo. Essa possessão, ela é perigosa. A possessão opera de dentro para fora. Diga, de dentro para fora. Só que eu quero te falar uma coisa. Todas as pessoas que estão nesse quadro de possessão, ele nunca identifica que o problema está nele. Ele sempre vai caçar um problema fora para justificar o problema que está nele. Eu vou repetir para você entender. A pessoa que está no quadro de possessão, ele nunca vai identificar que o problema é ele. Ele sempre vai caçar um problema fora para justificar o que está nele. Sempre a culpa vai ser de alguém. A culpa vai ser da igreja, vai ser do pastor, vai ser do obreiro, vai ser do diácono. A culpa vai ser do meu pai, vai ser do meu irmão, vai ser do meu marido. Se ele fosse diferente, talvez a minha vida seria diferente. Sempre assim, a gente não se enxerga. Não se enxerga. Porque há uma cegueira espiritual. Há uma cegueira dentro da gente. Abre a tua Bíblia comigo em Lucas capítulo 13, verso 10. Outro caso dentro de uma sinagoga. Eu quero falar só de caso dentro de igreja. Amém? Deixa o povo que está lá fora lá, que nós não tem nada a ver com a vida deles. Vamos cuidar da nossa aqui. Vamos lá? Lucas capítulo 13, verso 10. Ensinava no sábado numa das sinagogas. De novo dentro de uma sinagoga. Versículo 11. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de quê? Espírito de quê? Enfermidade, que havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. Aqui esse quadro de possessão começou a afetar o corpo físico. Esse quadro aqui, esse espírito que se alojou, já é uma casta de demônios diferente. Ele já entra e começa a trazer agora deformidade para o corpo. Agora essa mulher andava encurvada. Quantos anos? 18 anos frequentando igreja. Ela está lá na sinagoga. Por isso você tem que tomar cuidado até qual é a igreja que você frequenta. Se não for uma igreja bíblica que traz palavras verdadeiras, você não se liberta. Porque se for lugar que só vai saciar o seu ego, só vai massagear o seu ego e falar o que você quer ouvir. E a palavra diz, queridos, mais uma vez dentro da igreja, no versículo seguinte: e vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. Jesus mandou o espírito que estava aprisionando a vida dessa mulher embora.
Só que aqui, nessa sinagoga, note que na outra, todo mundo se alegrou e se admirou, sim ou não? Mas aqui não. Aqui, os doutores da lei não vão gostar que fez isso. A Bíblia vai nos ensinar no versículo 13: e pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Versículo 14: e tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, e nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Versículo 15: respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócritas, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, não o leva a beber água. Versículo 16: e não convinha soltar desta prisão no dia de sábado essa filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha ela o quê? Era aqui que eu quero chegar. Toda possessão vai te aprisionar. Começamos falando de quê, irmãos? Tentação. E o que mais? Opressão. E agora nós estamos falando de quê? O último estágio é o quê? Prisão. A pessoa está aprisionada num sentimento, num desejo, numa vontade, num pecado, ele não consegue mais. Aprisionado num vício, aprisionado na pornografia, no álcool, na prostituição, não consegue sair, porque ela só vai ter prazer naquilo que aprisiona ela, não consegue escapar. Jesus está dizendo aqui, essa mulher estava presa. Ei, talvez tenha alguma área da sua vida que está presa, precisa destravar hoje. Às vezes tem alguma área nos seus sentimentos, desejos, que você está aprisionado. Diga: todo egoísta, diga: egoísta é prisioneiro. Isso acontece às vezes dentro da nossa própria casa. A pessoa está presa, ela é prisioneira, ela está possessa daquele sentimento. É um espírito, não precisa manifestar fisicamente, mas a mente dessa pessoa, a alma dela, ela está presa, prisioneira. E o Senhor quer que nós sejamos livres. O Senhor, se não convinha soltar essa filha de Abraão, ela estava presa. E qual era a prisão que estava cometendo essa mulher? Ela estava doente, ela estava encurvada. Agora, presta atenção, que vergonha. Como era difícil a vida dessa mulher ou não? Ela vivia encurvada, olhando para o chão. Jesus encontra ela e ela é colocada em liberdade. Agora tem uma coisa aqui que chama atenção. Na primeira sinagoga todo mundo admirou e adorou, e glorificou, e ficaram admirados, maravilhados. Mas nessa aqui, tem religiosos, que o interesse deles não era cuidar da pessoa que estava endemoniada. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Nós precisamos desejar, ansiar, ser livre, ter um encontro com Cristo. Diga hoje: se Cristo passear nesse ambiente, diga: espíritos, que possessão, vai ter que sair. Às vezes você está com um sentimento diabólico aí que já possuiu você já. É um pensamento, é um desejo diabólico que já possuiu a sua alma já. E você está sendo controlado. É uma ira, é uma raiva, é um nervoso, é algo que você odeia, que você não consegue mais se relacionar, você não tem mais ambiente. Ei, o diabo não quer que você tenha ambiente na presença de Deus. Está possesso.
está possesso no orgulho, no ego, na sua própria vontade pecaminosa, está amarrado, está acorrentado. Estão entendendo isso? E Deus nos trouxe aqui hoje para colocar em liberdade aqueles que estão doentes espiritualmente, aqueles que estão acometidos desta doença. Abra a tua Bíblia em 1 Pedro capítulo 5, verso 8. E nós vamos orar aqui. Diga: Satanás e os seus demônios é uma realidade, eles existem, e se eu dar mole, eles me governam. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, andam ao redor como um leão, rugindo e procurando. Diga procurando. Diga procurando. Quem possa, diga assim, ó, ele está procurando. Irmãos, a gente é que se deixa ser achado por ele. Ele está procurando. Diga: os anjos estão ao nosso redor, Satanás e os seus demônios ao derredor, procurando. Diga procurando. Aí ele está procurando. Diga procurando. Aí encontra a sua mente vazia, e ele começa a lançar o quê? Informações. Ele vai tentar você. A tentação é a falta. Ele vai te tentar na falta que você tem. Amém? Quando você está muito cheio de falta de alguma coisa, tem orado e não tem acontecido, sabe como que tem que ser o seu comportamento para você se livrar dessa tentação? É dizer: a tua graça me basta, aquilo que o Senhor tem me dado já é importante, a tua presença é melhor para mim do que qualquer outra coisa. Comece a parar e analisar. O mal vai tentar, ele está procurando. Diga procurando. Diga pode procurar, mas não vai me encontrar com a mente vazia, porque o Espírito Santo vai ocupar a casa nessa noite. Agora, já viu a expressão aí fora, que mente vazia é a oficina do diabo? Sim ou não? Pois é, irmão. Você deixa, você permite. Se você conseguir bloquear a tentação, não tem opressão e não tem possessão. Se no primeiro ataque, que é a opressão, que é a tentação, você dizer não, acabou. Diga: Jesus lutou com o diabo no deserto, mas só foi na primeira fase. O diabo tentou. Diga tentou. Tentou uma vez, tentou duas vezes, tentou a terceira vez. Ele diz o quê? Adorará somente o Senhor, e só a Ele prostrará. O que aconteceu com o diabo? A Bíblia diz que ele foi embora. Quando ele vai embora, quem chega? O anjo. O anjo chegou para dar para Jesus o quê? O que ele desejava. Porque a Bíblia diz que ele sentiu fome, e quando ele sente fome, o tentador chegou para oferecer aquilo que ele tinha falta. Eu quero te falar uma coisa: não é porque você está precisando que você pode aceitar de qualquer mão. Você está entendendo? Ah, porque eu estou muito precisado desse dinheiro. Aí aparece o diabo com a mala de dinheiro e você pega. A tentação vai vir. E o que eu vou dizer para a tentação? Não. Quem lembra que José também passou pela tentação? Mas no primeiro quadro, no primeiro ataque, José venceu. Agora eu vou te dizer uma coisa: você viu José lá oprimido? Você viu José possesso? Não. Sabe por que ele não ficou oprimido? Por quê? Porque ele venceu o primeiro ataque, que se chama tentação. E quando você vence a tentação, Deus manda anjo para te servir.
Sai do primeiro estágio. O problema é que a gente ora pouco, a gente congrega pouco, a gente lê pouco, a gente adora pouco. A primeira tentação a gente cai. Por isso que a gente cai, irmãos. Agora, se a gente estiver conectado em Deus, se a gente estiver orando muito, congregando muito, adorando muito, se a gente cumprir com aquilo que Deus espera de nós, se posicionando como crente, como cristão verdadeiro, nós não vamos ser possessos e nem oprimidos, porque no primeiro estágio nós já vamos sair como os vencedores. Vai vir a tentação? Vai vir para todo mundo. Diga: todo mundo está sujeito a ser tentado. Você só vai ser oprimido e possesso se você reprovar na primeira lição. Se você reprovar na primeira lição, você ficou refém. Porque o tentador vai te oferecer, e se você aceitar, pronto, agora ele te oprime. E depois que ele te oprime, ele manda na sua vida. Aí ele vai falar: o meu cavalo, você faz o que eu quero. Por quê? Porque você se vendeu. Estão entendendo? Quarta-feira é dia de quebrar tudo, irmão, é ensino da palavra. Então o que vai acontecer aqui hoje? Você vai falar: Senhor, se tiver alguma possessão, quebra agora, sai. Porque se eu estou oprimido, se eu estou aqui com qualquer tipo de opressão, se eu não estou me reconhecendo, tem alguma coisa errada. Porque o crente cheio do Espírito Santo, ele tem autocontrole, ele tem domínio próprio. Diga aleluia. Se você perdeu o domínio próprio, é porque tem alguma coisa te dominando.